Olá, turma, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje, que será sobre um tema muito importante na nossa disciplina, que é o tema de função social ou socioambiental da Terra, tá certo? Com base em toda a história que nós vamos contar aqui, que está fundamentado na nossa Constituição, o dever de cumprir a função social da terra, certo? Então, para as relações que vão se dar no âmbito agrário, o cumprimento desse dever, né, que a gente pode caracterizar então a função social, socioambiental como um dever constitucional, né, ele se coloca de uma maneira muito clara na Constituição, mas tem ao mesmo tempo diversos problemas jurídicos de aplicabilidade dessa função social, dessa função socioambiental, tá certo? E hoje a gente vai refletir um pouco sobre essa questão, trazendo principalmente a fundamentação histórica dessa função social, socioambiental da propriedade da terra, ok? Então, para que a gente comece, né, como de costume, vou mostrar para vocês quais são os temas que nós vamos abordar para chegar lá e mostrar para vocês também o professor Carlos Marés, que é a nossa referência nesse assunto, tá certo? O professor Carlos Marés foi presidente da FUNAI, ele tem uma larga experiência de vida, de trabalho juntamente com os povos indígenas, com os movimentos sociais também, de acesso à terra. Então é uma pessoa que realmente lida e trabalhou com isso durante toda a sua vida, né? Ele que tem esse livrinho que a gente ama, que é a função social da terra, e também tem um livro sobre o direito indígena que chama O Renascer do Direito para os povos, ou melhor, O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, que é também uma referência na área, certo? Então a gente vai seguir a sequência do livrinho dele, que fala primeiramente da terra, né, como direito à vida, depois falar de como o Estado ele trabalha esse direito, e aí começando com o estado de bem-estar social. Depois vamos falar da questão histórica que está por trás da busca por uma função para a propriedade. Tá? Em seguida falamos um pouquinho da experiência do direito à terra na América Latina, para chegar no direito à terra no Brasil e especificamente nas questões de função social da terra e a interpretação que nós podemos fazer atualmente de função socioambiental da terra, tá certo? Então esses são os temas que a gente vai trabalhar, e aí já vão surgir vários nortes, vários caminhos que vão nos levar a outros temas, né, que nós vamos desenvolver nas aulas posteriores. Né? É uma aula importante porque da função social da terra depende a própria aplicação das normas relacionadas à questão agrária, certo? Então, é um tema que a gente realmente deve dar uma atenção especial nesse momento. Primeiramente, gente, quando a gente pensa a terra como um direito à vida, a gente precisa olhar, né, para os momentos históricos que nós passamos. Então, nas aulas passadas nós falamos sobre a questão da transformação, o processo de transformação da terra em propriedade privada, lá na modernidade. Né, nós vimos acerca dos cercamentos ingleses, né, que foram medidas, né, que expulsaram as pessoas, expulsaram os camponeses das terras que habitavam para liberar essas terras para as necessidades da indústria nascente na Inglaterra. Né? E aí a gente viu que todo aquele liberalismo, né, que caracterizava aquela época, a falta de direcionamento por parte do Estado, ela redundou em toda aquela situação de caos social, de miséria, de pobreza, que aparece como resultado da Revolução Industrial, certo? Então, passando esse processo, nós observamos lá no final do século XIX, principalmente, o declínio desse liberalismo na Europa e a possibilidade de surgir, então, outras vertentes, outras formas de lidar com a questão política que envolve, né, especificamente, a questão da propriedade, dos direitos das pessoas que estão relacionados, como o direito ao trabalho, né, que é algo que vai aparecer como algo muito determinante
para a decadência desse liberalismo, né, e para a ascensão de outras formas, né, como a gente observa o avanço do socialismo, a contestação da propriedade privada da terra, com base nas críticas que foram feitas na questão dos cercamentos, na questão da expulsão dos camponeses, das pessoas, na transformação dessa massa camponesa em massa de mão de obra industrial, etc. Né? E aí, juntamente com todas essas críticas, nós observamos também as críticas ao colonialismo, né? Porque isso aqui é Europa, mas lá nas Américas nós tínhamos então uma situação, né, de colonialismo, onde há então um outro esquema econômico, né? Então ali não havia até então a industrialização pujante da forma como a gente observa que se desenvolve depois, mas a tradição dessas colônias em cumprir aquele pacto colonial, né, que a gente conversou nas aulas passadas também, que é o envio de matéria-prima e a compra de produtos industrializados. E com isso você mantém as colônias naquela situação de dependência com relação à metrópole, né? E aí, nesse contexto, considerando também o que estava acontecendo nas Américas, nós temos movimentos de reformulação dos estados, né? Então a gente não, né? Quem detinha o poder político e econômico começa a observar que não dá para ficar sem limite, que não dá para deixar tudo na mão do poder econômico, porque isso não dá certo, né? Historicamente não funcionou. Por quê? Porque redundou nessa situação de vulnerabilidade social lá na Europa, certo? Então você tem a reformulação dos estados e a reação, né, do capitalismo, vamos dizer assim, naquele momento, seria então a sua reformulação para promover um estado de bem-estar social, que outorgaria ao cidadão o mínimo necessário para que tivesse, então, digamos, boas condições de vida, né? E pudesse ser afastado, então, aquela sensação de que as pessoas estavam sendo constantemente exploradas e viviam em condições de vida miseráveis, né? Então isso não, a continuidade desse modelo não seria possível, né? Porque, enfim, a Europa está aí para dizer o resultado de tudo isso. Então as pessoas, né, por mais que demorem uma hora ou outra, elas vão se rebelar, elas vão se revoltar contra essa situação. Então a gente tem a necessidade, né, o capitalismo observa essa necessidade de se reformular e trabalhar numa outra perspectiva, que seria o estado de bem-estar social, onde ele deixa essa postura de não vou regular as relações para regular essas relações, porque realmente se mostra necessária essa regulação. Tá? Então, esse estado de bem-estar social, ele vem como um estado cada vez mais preocupado com o cidadão, né, que busca prover saúde, escola, né, educação, paz e uma velhice digna, né, mantém a propriedade privada da terra, né, que era o que poderia ser ameaçado pelas ideias do socialismo, e a produção em massa, então, ela é deixada para fora da Europa. Então, se deixa a cargo dos grandes latifúndios implementados nas colônias, né, especialmente Américas e África, e esses grandes centros, então, eles vão concentrar a parte industrial mesmo, né, e a produção das matérias-primas, né, fica assim a divisão do trabalho no mundo. Então a gente estuda também um pouco disso lá no ensino médio, certo? Então, o que acontece? Esse modelo, né, que dá saúde, que dá educação, velhice digna e etc., ele é bem aplicado na Europa, né? E tanto é que a Europa é o que é, né, em grande medida por conta do seu modelo, né, com relação à assistência social, né? Então, diversos países europeus têm muitos programas de renda mínima, por exemplo, né? A pessoa não vai passar fome lá, porque o Estado, ele toma conta das pessoas completamente, né? Tem uma alta carga de impostos, mas o Estado é bastante presente. Só que esse modelo, ele não é aplicado nas colônias, né? Nas colônias, o estado de bem-estar,
Então, segundo o nosso autor querido, professor Carlos Marés, teria uma aplicação diferente, né, na forma de quê? De políticas de paternalismo e autoritarismo, que são diferentes, né, daquela que é aplicada na Europa, de promoção da saúde, de educação, paz, previdência e etc. Então aqui as coisas acontecem de forma assim mais paternalista, mais autoritária, e se mantém a miséria e, segundo o professor, o analfabetismo, né, que foi um grande problema, inclusive para o Brasil, até pouco tempo, se a gente for pensar ao longo da história. Então se mantém a miséria nessas colônias, né? E aqui trouxe uma citação do professor, em que ele diz, na realidade, o que a Europa e os Estados Unidos oferecem para a África e a América Latina foi somente a vã esperança dos colonizados virem a ser um dia, né, iguais aos colonizadores, se, é claro, se comportassem como bons colonizados, o que a gente sabe que não ocorre, né? E aí a gente tem então aquela ameaça, né, para o capitalismo que advém das ideias socialistas, em que a produtividade seria medida pelo resultado social do trabalho e não pela rentabilidade financeira, que é o princípio do capitalismo, né? Então você tem aí essa contraposição de ideias, né? A proposta capitalista, no entanto, e socialista, a gente precisa compreender que elas são propostas que vêm da Europa, certo? Então elas não consideravam as especificidades dos povos tribais africanos, por exemplo, né? E dos povos indígenas das Américas. Então, foram soluções pensadas dentro daquilo que a Europa necessitava, ou da cosmovisão, que é a visão de origem de todas as coisas, é uma visão europeia, ocidental, né? Então, a gente observa que todas essas situações elas vão se colocando, né? E o mundo então vira aquele barril de pólvora que explode lá na Primeira Guerra Mundial, né? Marcando o fim do liberalismo, né? De uma vez. E é nesse momento então que o Estado ele ganha novas e novas dimensões, né? Que é a dimensão do cuidado, da regulação e etc. Então a gente observa também lá, né, por exemplo, em 1883, na Alemanha, a gente observa as primeiras leis que vão implementar benefícios sociais, né? Isso aqui voltando um pouquinho no tempo, né? Tudo isso acaba acontecendo ali de uma maneira meio no caldeirão, né, com todas esses acontecimentos sociais explodindo ali naquele momento histórico, certo? Mas a gente observa então que os estados eles passam por esse processo, né? E aí eu digo para vocês que não é uma coisa linear, mas que é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo, tá certo? E aí, mais adiante, a gente vê esse estado-providência sendo colocado, né, ao longo da história, havendo então uma regulação de ordem econômica, né, a geração de sistemas previdenciários, a direta intervenção nos contratos, em especial contratos de trabalho e contratos agrários também, né, e o estabelecimento de serviços sociais, né, direitos mínimos de aposentadoria. Então a gente observa que isso vem sendo construído então desde esse momento histórico em que há esse declínio do Estado liberal, e isso também tem reflexos no Brasil, lá pelo século XIX e XX, certo? Aqui, né, eu trouxe para vocês, aqui já pensando em caminhar para uma função para a propriedade, né? Então a gente observa aí a Constituição de Weimar, na Alemanha, 1919, que estabelece, né, pela primeira vez a intervenção assim, na ordem econômica, estabelece num tempo mais recente, dentro de uma ordem constitucional que a gente tem uma maior, que a gente reconhece mais, né? Então lá na Constituição alemã nós temos o artigo 152, que determina, né, nas relações, tá? Não é reações. Nas relações econômicas, a liberdade contratual só vigora nos limites da lei, e o 153, a propriedade obriga e o seu uso
obriga o seu uso, e o exercício deve representar uma função no interesse social. Então ele estabelece, né, a Constituição, ela estabelece, a Constituição alemã, a necessidade de uma função para a propriedade, e não apenas a existência da propriedade por si só, certo? Então, gente, como que a gente vê isso na América Latina? Então, na América Latina, então, o Estado vai se organizando, um estado de bem-estar, com algumas conquistas sociais, mas como o professor coloca um pouquinho antes, isso não é feito no mesmo modelo europeu, né? Isso é feito através de conquistas sociais associadas a caudilhos nacionalistas, né, como Vargas no Brasil e Perón na Argentina. Nesse momento a gente observa então um pouco avanço na reforma agrária, né, as coisas não andam no sentido de uma distribuição mais equitativa de terras para superar aquele modelo, né, de distribuição por parte do Estado ali, que iniciou lá nas Seis Marias, que foi onde se iniciou a concentração de terras no Brasil, né? Mas a gente observa a necessidade cada vez mais pujante de reforma agrária, que melhorasse o consumo, que baixasse o preço da mão de obra e tornasse possível, né, um campesinato no Brasil. Aqui vão surgir também hipóteses de desapropriação mediante indenização, lá no Estatuto da Terra, já em 64, né? A terra, no entanto, a terra ela passava a outras mãos de latifundiários, não havia previsões de que essa terra fosse distribuída de forma mais equitativa para os trabalhadores que realmente trabalham, né, e vivem da terra. Então, nesse contexto todo, nesse contexto brasileiro, nós observamos a existência de diversas lutas camponesas, né? E aí eu trago como exemplo para vocês a Guerra do Contestado, não sei se vocês já ouviram falar, que foi uma guerra num território, contestado, que era um território contestado entre Santa Catarina e o Paraná, né? Havia uma disputa ali de terras, e havia então camponeses que viviam nessas terras, e essas terras foram outorgadas pelo governo a uma companhia, né, a uma companhia empresarial do Lord Farquhar, né, famoso no Brasil, um grande empreendedor aí que tinha, enfim, negócios no Brasil inteiro, estrangeiro, e simplesmente foi outorgado a ele o dever de construir uma ferrovia, e em troca ele ganhou, eu não sei se eu tô errada agora, não me deu um branco na quantidade, mas era algo bem absurdo, assim, em torno de 15 quilômetros para cada lado da ferrovia que ele construísse. Então foi uma fábula de terras que o governo deu para as empresas Lumber na época, e todas as pessoas que moravam nessa região foram sendo paulatinamente expulsas, né, violadas em seus direitos em todos os sentidos, certo? E aí, então, surgiu uma grande revolta popular, né, muitas mortes, então uma região que eu tive a oportunidade de estudar lá, né, eu fiz um período de pós-doutoramento lá em desenvolvimento regional, e uma coisa que eu ouvia muito era isso, que era uma das causas para que aquela região especificamente fosse considerada subdesenvolvida, né? Na minha opinião não é, né, subdesenvolvida, as pessoas vivem da terra em grande medida, tem espaço lá para pequenos agricultores, pelo menos foi o que me pareceu da minha experiência lá, né? Mas é o que se aponta como o motivo para a região ser considerada atrasada com relação a outros lugares de Santa Catarina, né? Então a gente observa que essas lutas, elas deixam marcas históricas realmente nas regiões onde elas acontecem. A mesma coisa foi Canudos, né, lá no Nordeste. Então, se a gente pensar esse termo, né, função social, né, de onde ele aparece? Então, ele começa a aparecer lá na Constituição de Weimar e vai sendo replicado em outros lugares, tá? Então, o termo função social é unânime na doutrina agrária do continente latino-americano,
mas não em leis nacionais. E aí o nosso querido professor Mares vai explicando como isso acontece em outros países da América Latina, né? Então no Peru ele aparece como a expressão uso em harmonia com o interesse social, na Colômbia, adequada exploração e utilização social das águas e das terras, na Venezuela e no Brasil aparece como função social da propriedade mesmo, certo? Então ele vai aí aparecendo paulatinamente nas legislações. Então, neste momento, né, como eu digo, como eu estava citando, a gente vai e volta aqui na história, né? Acho que se algum historiador ver esse meu vídeo vai rir. Mas, gente, não leve em consideração, porque a professora é formada em Direito, né, e não em História. Mas a gente tenta contar uma historinha aqui de vez em quando. Bom, na Europa, então, ali, né, início do século XX, final do século XIX, nós temos, então, a construção de teorias, nós temos guerras acontecendo, revolução socialista acontecendo, toda aquela coisa. Enquanto isso, nas Américas, o que estava acontecendo? Estava se aprofundando um processo que começou com a colonização, né, e que implicava na expulsão de povos indígenas e de outras comunidades consideradas comunidades tradicionais das terras, né? Então essa população estava sendo expulsa pela concessão de terras pelos governos. Então, basicamente, o que acontecia? Então, historicamente, o governante, né, abria aquele mapa, assim, em cima da mesa, e fazia as marcações. Isso aqui, então, vai ser do fulano, isso aqui vai ser do ciclano, isso aqui vai ser um lote, a gente vai outorgar não sei para quem. E assim foi distribuída a terra, desconsiderando-se todos os povos que já viviam nela. Né? Então é por isso que a gente observa tantos movimentos sociais que buscam a recuperação, né, ou o acesso às terras de forma justa, e não apenas pela simples concessão a grandes latifundiários, né? Porque isso é um fator que causa a desigualdade social no Brasil. É uma das gêneses que leva a essa situação que a gente vive hoje em dia, né? Então a gente observa nas Américas, naquele momento, essa expulsão de povos, né, com o uso da violência garantido, porque o direito à propriedade da terra, ele garante então ao proprietário, né, que use a força para garantir esse direito, que expulse as pessoas das terras, né, com o uso da violência. E aí você vê eclodir então nesses momentos históricos as guerras campesinas e indígenas, né, como no exemplo de Canudos e no exemplo de Contestado. Mas, gente, tem algo bastante interessante que acontece na América Latina nesse momento e que muitas vezes não aparece nos livros, né? Então, geralmente você pega um livro de direito agrário, ele vai começar a falar de Weimar e não vai trazer outras experiências. Mas o professor Mares, como é um latino-americanista, ele vai resgatar a Constituição Mexicana, tá certo? De 1917, que traz disposições interessantíssimas acerca de como lidar com a questão da propriedade da terra diante de uma diversidade de povos, né? Para quem não sabe, o México é um país também mega diverso como o nosso, né? Com uma população indígena, campesina bastante interessante, bastante relevante, e que então, se tivesse, né, sido pensado sobre esse ponto de vista e essa racionalidade latifundiária, teria muito mais problemas do que tem hoje, né? E o México é um país realmente que tem muitos problemas, eles, né, são um país muito sofrido, assim, do ponto de vista histórico, do ponto de vista das relações internacionais, um país com muitas riquezas, porém muito explorado, como o nosso, né? Então, o professor Mares cita o professor Jesus Antônio de la Torre Rangel, com quem eu tive o prazer de estudar, né? Estudei lá no México uma parte dos meus estudos e estudei com ele, com o acompanhamento dele, uma pessoa realmente incrível, né? Ele faz essa cara assim meio de... não tem cara de bravo, não. Ele é bonzinho. E aí ele fala, gente, que a Revolução Mexicana teve a sua expressão jurídica mais importante, né, na Constituição de 1917. Notem que ela é anterior à Constituição de 1919 de Weimar, lá na
Alemanha. Né? E ela é considerada, né, ou deve ser considerada, a primeira Constituição Social do mundo. E ela inclui em seus artigos de números 27, 127, tá? Gente do céu, o que aconteceu? Eu digitei isso aqui tudo errado. Me desculpe. E 123, que outorgam concessões sem precedentes aos campesinos e trabalhadores, né? O que dá uma nova cara ao direito no século XX. Então, o México, pouco a pouco, ele vai espalhando essa racionalidade na América Latina, né? Ele tem uma influência bastante relevante, por mais que a gente não veja muita gente falar sobre isso, mas a Constituição mexicana é muito interessante. Um dos motivos dela ser interessante é que ela traz outras formas de propriedade, porque atualmente o que a gente conhece no Brasil, o que é? A propriedade privada e a concessão, né? Então, de repente, a gente observa ali, por exemplo, os povos indígenas, eles não têm no Brasil a propriedade da terra, eles têm o direito ao uso, né? A terra é da União. No México foi feito de forma diferente, então você tem várias categorias, né, de propriedade da terra, ou de tenência, né, no espanhol, da terra, em que se inclui, por exemplo, uma categoria que se chama ejido. O ejido, ele é um tipo de propriedade comunal da terra. Então, a propriedade não é dada a uma pessoa específica, mas sim ao grupo, né? Algo que nós não fizemos no Brasil. Então, traz dispositivos bastante interessantes, que poderiam ser estudados, certo? Então, a gente tem aqui o professor Mares falando também que a Constituição Mexicana de 1917, que ainda é vigente, né? Note-se isso, eles mantiveram a mesma Constituição, foi um marco mais importante do que a de Weimar, porque organizava o Estado contemporâneo em uma região cujos conflitos não se estabeleciam entre camponeses e servos, transformados em trabalhadores livres e a propriedade privada, mas entre camponeses, na grande maioria indígena, que queriam continuar sendo livres indígenas contra o novo regime de propriedade privada, tal como ocorreu em Canudos e no Contestado. Tá? Então, é basicamente a defesa do direito desses povos diferenciados de continuarem as suas vidas como eles querem. Né? É o que todo mundo quer, na verdade. Né? A gente quer seguir a nossa vida de acordo com o que a gente acredita, do nosso modo de ser. Gente, desculpa pelos erros de digitação aqui, tá? Teve coisa que eu uso uma ferramenta muito boa, que é o Microsoft Teams, para fazer os meus slides, e eu dito algumas coisas, aí saem uns erros, tipo servos com C, né? Então me desculpem desde logo. Eu vou tentar consertar antes de passar os slides para vocês, certo? Então, a Constituição mexicana, ela realmente é um marco, ela traz coisas bastante interessantes para o nosso estudo, certo? Ele também explica, né, que essa Constituição ela tem uma cara marcadamente agrária, nitidamente camponesa e forte sotaque latino-americano, porque ela quebra aquela tradição, né, do direito na América Latina de copiar as constituições, né, europeias, copiar os modelos, as instituições, e ela parte das necessidades do povo, né, em alguma medida, pelo menos, tá? Não estou dizendo que isso é feito completamente, mas ele tem, o documento, então, ele tem esse reflexo do povo e das formas de organização social vigentes no México, então, certo? Então, ó, como instrumento jurídico, a mexicana é mais completa e profunda do que a alemã, porque não apenas condiciona a propriedade privada, mas a reconceitua. Então, essa Constituição, ela traz requisitos para o exercício da propriedade privada e ela inclui coisas que a gente pensa que é inimaginável, né? Como, por exemplo, a divisão dos latifúndios, né? Então, tem uma limitação, não pode uma pessoa ter enormes extensões de terra, né? Se observa, se coloca ali, então, os direitos dos povos indígenas coletivamente, que é uma categoria de direitos que a gente não tem, né, do Brasil, ou está com a União, ou é propriedade privada, e também se garante acesso à terra e à água, né?
Estabelece proibições para aquisição de terras rurais, né, como, por exemplo, excluindo igrejas, sociedades comerciais, explorações e bancos do rol de pessoas que não podem comprá-las. Então, se estabelece que certas pessoas não podem comprar terras para evitar o quê? Para evitar a especulação, para evitar que a terra se torne não um instrumento de vida, mas sim de geração de lucro pelo lucro, né? E não pelo uso da terra mesmo, certo? Então, a América Latina ela tem essa contribuição bastante importante, né? O professor explica também, né, que as ditaduras na América Latina não cumpriam o que determinava o estado de bem-estar social, né, aquele esquema lá de caudilismo, de patriarcalismo, que passava bem longe do que estava acontecendo lá na Europa, tá certo? Só para resgatar aí nesse momento. Então a gente pode passar para a questão da luta na terra no Brasil, né? Então eu coloquei até essa imagem, que é a imagem do filme, eu não sei se eu falei dele nas aulas anteriores, que é uma história de amor e fúria. É uma animação brasileira, né, com a dublagem dos personagens principais do Selton Mello e da Camila Pitanga. Muito legal, que mostra, ele faz é um daqueles filmes que acontecem em vários momentos históricos, né? É uma animação, mas, gente, é muito legal. Assistam se vocês puderem. E aí, num desses momentos históricos, se conta a história da baianada, que é essa cena em que você tem aí o personagem que vai para a forca, né, por conta de não aceitar os problemas, não aceitar o jugo que estava sendo imposto pelos imperialistas naquele momento. Então, se vocês, para quem viu o filme, né, vocês vão observar que a luta por essa reforma agrária, por essa justa distribuição de terras no Brasil, ela vem de uma longa data. E tem pontos de confronto e avanço e momentos de tristes recursos. Aqui são as palavras do professor Marques, tá? Desde o século XVI, com o sistema das Seis Marias, como a gente já falou nas aulas anteriores, passando pela concessão de terras devolutas, instituídas em 1850, sempre houve no Brasil uma política de impedimento dos pobres camponeses indígenas de viverem em paz na terra, né? A gente observou isso também lá na aula passada, quando a gente falou da abolição da escravatura e da lei de terras, né? Uma permanente e nem sempre surda luta entre o latifúndio e os camponeses, cada vez mais despossuídos, esteve latente no Brasil desde 1500, que foi severamente agravada nos últimos 150 anos, quando o século XX surgiu, encontrou a terra em canudos manchada de sangue. O mesmo sangue camponês mancharia a larga faixa da região do Paraná e de Santa Catarina, conhecida como contestado, né? Então a gente observa que os conflitos agrários, eles são algo muito grave e muito antigos no Brasil, né? Então eles se mostram de diversas formas em diversos momentos históricos. Assistam a animação, quem não viu, que vocês vão entender como isso vem acontecendo, e no final tem até uma projeção de como isso vai ser no futuro, tomara que não, né? Gente, é um filme bastante deprê, né, porque faz projeções não tão boas acerca desses conflitos. Então, voltando aqui ao Brasil, né? Então nós temos aí a Constituição Brasileira de 1934, tá? Que vai aprovar aí pela primeira vez a intervenção do Estado na ordem econômica. A lei de reforma agrária, no entanto, ela vai sair apenas em 1964 com o Estatuto da Terra, que é o estatuto que a gente vigente atualmente, né? Esse estatuto ele não propôs rompimento com essa estrutura de grandes latifúndios, mas impediu velhas práticas semifeudais e pós-escravagistas, né? Trazendo, por exemplo, a questão da função social da terra, que vai trazer o mínimo, né? Eu digo assim, o mínimo de determinações no que se refere à relação das pessoas com a terra, dos grandes proprietários com a terra e com relação a quem trabalha na terra, certo? E é aí que tem a grande relevância a nossa função social da terra estabelecida lá no Estatuto da Terra,
Então, se vocês observarem lá no artigo 2º, vocês vão ver. É assegurado a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela função social na forma prevista nesta lei. Parágrafo 1º. A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social, quando, simultaneamente, ó só, precisa observar todos esses critérios aqui, todos esses critérios para que seja reconhecida a função social, o cumprimento da função social. Que critérios são esses? A linha A. Favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutem, assim como de suas famílias. Portanto, não cabe aquelas relações abusivas de exploração, né, entre grandes proprietários e seus trabalhadores, aquela coisa do capataz, né, em tese era para assumir com o cumprimento da função social. Então, você tem aí o bem-estar, que também se relaciona com a justiça nas relações laborais, que vai estar aqui na linha D, tá? Aqui na linha B, mantém níveis satisfatórios de produtividade, então essa propriedade ela tem que produzir, né? Ela não pode servir ali só a especulação, a pessoa comprar um monte de terra para dizer sou o dono dessas terras, ninguém toca nelas e eu não faço nada com elas, né? Tem que manter níveis satisfatórios de produtividade. O problema é definir todas essas coisas, mas isso aí é outro porém. Assegura a conservação dos recursos naturais, né? Isso já foi colocado lá no Estatuto da Terra de 64 e é reforçado na Constituição Federal de 88 posteriormente, né? Onde o meio ambiente atinge, então, um grau bastante superior, bastante elevado de proteção constitucional, certo? Então, e aí no final, né, ele ressalta essa questão da justiça nas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem, certo? Então nós temos aí 4 grandes requisitos estabelecidos. Primeiro, bem-estar dos proprietários e dos seus trabalhadores, a produtividade da terra, a conservação da natureza e a justiça nas relações laborais, certo? Então, esses são os pontos que o Estatuto da Terra coloca como que devem ser observados para o cumprimento da sua função social. Ok, galera? Qual é o problema nisso? O problema é que o cumprimento desses requisitos nem sempre está claro na lei, né? Então, por mais que com muita luta social, com muita busca por trazer as questões para dentro da legislação, a gente observa que também existem, né, no âmbito do legislativo especialmente, aqueles movimentos que vão trabalhar para esvaziar o sentido das normas que protegem os mais vulneráveis. Então, as pessoas que têm, digamos assim, o interesse no poder econômico, nos grandes latifúndios, eles estão dentro do Congresso Nacional desde sempre, né, para ressalvar os seus próprios interesses em detrimento da população. Então, não é muito difícil, né, pensar por que esse direito estabelecido, ou melhor, esse dever estabelecido, ele não tem assim, um cumprimento de maneira tão fácil, ou melhor, as consequências, né, elas não estão muito claras. Então, vocês vão perceber, a gente vai estudar mais lá na frente, quando nós formos ver a questão da desapropriação, que o Estatuto da Terra, ele traz essa possibilidade de desapropriar o imóvel que não cumpre a função social. Porém, há alguns dispositivos legais que vão deixar isso mais claro, né? Por exemplo, lá no direito penal, vocês vão perceber que a pessoa que usa sua propriedade rural para produzir substâncias ilícitas, né, pois o cara tem lá 3 hectares de maconha plantado na propriedade dele. Isso é motivo suficiente para ele perder a propriedade, né? Então ele vai passar por um processo de desapropriação quando ele for condenado, ok? E aí, meu amigo, aí você vê, né? Você vê as pessoas perderem propriedade por conta dessas coisas. Agora, a pessoa que não cumpre a função social, por exemplo, que não produz o suficiente, né, não produz de maneira considerável, né,
ou que mantém aquelas grandes extensões, né, ou que não observa as normas ambientais, que não colabora com a preservação da natureza, né, que não guarda ali a reserva legal, que não mantém as suas áreas de preservação ambiental, né, você observa que há uma dificuldade maior para que essa desapropriação aconteça. Né, então é mais difícil. E aí as questões de bem-estar também, isso é algo que se observa, por exemplo, grandes fazendas onde se encontra trabalho análogo à escravidão. Né? A gente observa que existe desapropriação nesse sentido. Né? Mas, e em outros casos? Né? O não cumprimento, a não produtividade, aí se torna mais difícil. Né? Porque a gente tem obstáculos dentro do legislativo, dentro do executivo e dentro do judiciário, porque os juízes também, em grande medida, eles vão representar essa elite, vamos colocar assim, que são os grandes proprietários de terra. Então eles não vão fazer cumprir a função social tal como está posta na Constituição. Né? Infelizmente é isso que acontece. E aí, aqui a gente precisa fazer um resgate, né? Então a gente falou do Estatuto da Terra, então agora a gente pensa como que isso é posto dentro da Constituição Federal de 88. Então, o professor Carlos Marés, ele ressalta que em vários capítulos da Constituição se demonstra que o direito à propriedade, se reforça que o direito à propriedade não é absoluto. Né? Em especial nos temas de meio ambiente, de povos indígenas e de patrimônio cultural, certo? Então nós temos aqui, lá no artigo 225, né, com relação ao meio ambiente, então ao fazer a leitura desse artigo, vocês vão perceber quais são as limitações, né, relativas que podem comprometer a propriedade, o direito de propriedade. Vocês vão observar o direito dos povos indígenas, então lá no 231, 232, como um fator limitante da propriedade também. Né? Então, com toda essa história que eu venho contando para vocês desde a colonização, acho que a gente já consegue perceber o quanto esses povos foram expoliados e continuam sendo expoliados dos seus direitos. Né? E esse direito, então, é assegurado na Constituição, porém é difícil de fazê-los efetivos. Né? Essa é a verdade. E aí, um outro ponto que é a questão do patrimônio cultural, lá no 215 e 216, em que é possível estabelecer certas propriedades como patrimônio cultural e aí limitar o direito de uso, né, gozo, usufruto do proprietário. Então, ele vai ter que se adequar, certo, às características daquele bem, que é um bem de relevância cultural, de relevância histórica, certo? Então, tudo isso aparece na Constituição e, indubitavelmente, são limitações à propriedade e que estabelecem que a terra e a propriedade, elas têm que cumprir a função social, né? Então, por todas essas questões históricas, por tudo aquilo que nós vamos estudando e pesquisando, e vendo o quão violento foi esse processo de criação do direito de propriedade e que o Estado violou muitos direitos para conseguir instituí-los, a gente precisa olhar com mais carinho para esses direitos que arduamente foram postos na Constituição, certo? Então, basicamente é isso. Eu vou deixar como lição de casa para vocês ler esses artigos, certo? Vocês vão ter que dar uma lida neles para poder relacionar com a nossa disciplina. Tá? E aí trago aqui outra citação do professor, em que ele vai dizer: na realidade, quem cumpre a função social não é a propriedade, que é um conceito, uma abstração, mas a terra, né? Mesmo quando não alterada antropicamente, e a ação humana ao intervir na terra, independente do título de propriedade que o direito ou o Estado lhe outorgue, né? Então o professor vai dizer que, na verdade, a função social não é da propriedade, mas sim da terra, do elemento especificamente, né? E da ação humana de intervir na terra também. Então a gente precisa considerar, né, e aí eu acho que é o grande problema no Brasil, que há uma necessidade da gente ter uma visão mais coletiva das coisas, né? Então, quando a gente pensa muito no individual, essa coisa do meu, né?
essa dimensão do outro, ela se perde, né? Quando a gente traz isso para dentro das nossas reflexões no direito, eu acho que a abordagem fica bastante interessante, a gente consegue fazer um exercício mental de pensar os direitos do ponto de vista coletivo, né? Para que não outorguem, para que não aconteçam tantas violações que já aconteceram ao longo da história, né, pessoal? Então, a Terra, ela está vinculada à diversidade socioambiental. A gente precisa pensar a Terra nesse sentido, né? Não sendo possível distingui-la sem analisar meio ambiente, povos indígenas, comunidades tradicionais, pequenos agricultores, tá? E também as manifestações culturais, que são as questões que aparecem como fatores limitantes da propriedade lá na Constituição Federal, certo? Então, gostaria só que a gente saísse dessa aula refletindo um pouco a esse respeito. A gente sabe que existem muitos embates no campo político com relação à terra, né? Especialmente quando a gente observa as necessidades do agronegócio. Porém, a gente precisa olhar para esse passado de violações aos direitos dos menores, né, especialmente de populações mais vulneráveis, para buscar saídas que evitem esse tipo de violência, certo? E aí, acho que isso aqui eu até já comentei, mas deixei um slide aqui, que fala sobre a não efetividade da Constituição Federal quanto à função social da terra, né? Então, o professor Maresi, ele coloca ele ressalta, na verdade, as dificuldades que o legislativo cria, né, para a aplicação, por conta de representar grandes latifundiários e setores da terra voltados para essa questão, e do judiciário, né, que cria interpretações, que faz interpretações desfavoráveis, principalmente quanto a esses povos mais vulneráveis, certo? Então, são essas as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês no que tange à função socioambiental, né, da Terra. E aí eu digo, na verdade aqui faltou só explicar uma coisa, né? Se vocês perceberem, a maioria dos autores eles vão tratar como função social da Terra, né? Porque é assim que o termo aparece. Porém, a ideia de função socioambiental, tá? Faltou explicar isso, ela vem com a Constituição Federal de 88, certo? Que vai, então, trazer, juntamente com esses outros direitos, né, o meio ambiente, povos indígenas, patrimônio cultural, essa interligação entre questão agrária, entre meio ambiente, entre povos indígenas, patrimônio cultural, etc. Por isso que a gente pensa, né, enquanto literatura, e aí vocês têm vários autores que trabalham isso, né, uma referência do direito socioambiental é a Juliana Santilli, né, o próprio professor Carlos Marés, que trabalham essa nova nomenclatura para que a gente possa pensar realmente numa função para a terra e para a natureza e seus recursos que envolva as pessoas que são vinculadas tradicionalmente a esses elementos, certo? Então, termina a nossa aula aqui com uma frase do Ailton Krenak, já deixei um vídeo para ele, acho que eu deixei um vídeo, não lembro se eu deixei um vídeo para vocês, foi em outra disciplina dele, né, fazendo a defesa dos direitos dos povos indígenas, acho que não foi nessa disciplina não. E ele fala que a Terra não é uma coisa uniforme, uma laranja ou uma banana, ela é uma complexidade que junta todas as possibilidades e se manifesta em vida. Esse grande ser vivo, que é a Terra, se move e cria fenômenos de puro êxtase no cosmos. Algo meio poético para a gente terminar a nossa aula de hoje. E eu gostaria, né, que vocês refletissem sobre essa questão da função social ou socioambiental nessa perspectiva histórica mesmo, tá? Nessa aula eu resumi um pedação do livro do professor Carlos Marés. Eu não tenho como realmente fazer o scanner de todo ele, mas vocês podem utilizar no estudo os slides que resume essas informações todas, tá certo, pessoal? Então, vamos que vamos e até a próxima!